Então, pessoal, está falando aqui sobre ações. Deixa eu explicar aqui como funciona o operacional e aqui os indicadores que eu desenvolvi. A primeira coluna, a gente tem aqui DT custo. O que acontece? O operacional, eu preciso ter um tempo gráfico aqui, que é os 5 minutos, e aí eu faço o valor aproximado dos 5 minutos em relação ao tamanho do box de Renko. Através disso, eu consigo chegar num custo de um box de Renko de um lote mínimo de 100. Então, para isso, a gente consegue, através dessa coluna DT custo, eu ter um valor aproximado de qual seria o tamanho do meu stop. Então, para isso que serve essa coluna DT custo. Em 5 minutos, eu transformo num box de Renko e eu chego num custo mínimo. Isso para a gente responder aquela pergunta, quanto que sai o custo desse trade? Porque, por exemplo, no índice, a gente já sabe dos 75 pontos, é só fazer lote mínimo, e do dólar 4 pontos é só fazer o lote mínimo. Então, é isso que serve essa coluna. A segunda coluna é qual Renko. Para que serve isso? Na mesma lógica, o tempo gráfico de 5 minutos, que é o que a gente sempre monitora, que está aqui, eu quero saber qual é o tamanho do box de Renko que eu vou utilizar no operacional. Então, por exemplo, aqui vale 5 minutos, está me dando 2R. Se eu colocar aqui 15 minutos, ele vai me dar um outro tamanho de box de Renko. Ele calcula o tempo gráfico que você está selecionando para o tamanho do box de Renko que você quer operar. Eu quero fazer swing trade, então eu quero pegar o gráfico de 1 hora. Coloca 60 minutos aqui, ele vai colocar qual é o tamanho do box de Renko. O que é a coluna DT filtro, que é essa aqui? Essa coluna aqui de DT filtro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o mesmo indicador que a gente tem de DT tendência no operacional e vai jogar aqui. E o que informação ele dá? Quando ele está esse -1 vermelho, o que significa? Esse papel está em tendência, só que em tendência de baixa. Quando ele está um verde, o que significa? O papel está em tendência, só que em tendência de alta. E quando ele está apagadinho assim, o que ele significa? Que o papel está em consolidação. É a mesma lógica do indicador. A gente está vendo aqui, B3, né? Se a gente olhar B3, o que ele está dando? Ele está dando, está em tendência de alta, pelo menos tentando começar uma tendência de alta. Se eu pegar aqui o papel de B3, ele está um verde. Então significa que ele está tentando chegar em tendência de alta. Então é para isso que serve essa coluna de filtro. Então, eu quero só comprar filtro aqui, vejo todos os papéis que estão em tendência de alta. E aí eu vou filtrando o papel em tendência de alta. O que é o DT IBOV? O DT IBOV eu fiz uma programação que eu pego o IBOV e eu comparo o IBOV com esse papel específico. Então, quando ele está dando positivo, e quanto mais alto o positivo, o que ele significa? O quão mais forte esse papel está em relação ao IBOV. Porque a gente sabe que o IBOV é uma cesta de ações, as principais ações ponderado pelo volume, se eu não me engano, fica numa média de 80, não vou me lembrar agora. Ele faz essa média e aí eu comparo o meu papel em relação ao IBOV, para ver se o meu papel está puxando mais que o IBOV. Então, essa é mais uma informação. E aí eu tenho volume, porque eu estou sempre filtrando aqui em volume. Eu utilizo sempre acima de 150, 120, porque o que acontece? Se o volume está abaixo disso, ele está dando um papel de pouco volume financeiro. Aí me atrapalha com a agressão muda toda hora. Então eu quero que o papel esteja sendo bem operado. Então eu vou ver o volume e o true range é a volatilidade. Então o que acontece? Eu quero achar um papel de compra. Nesse momento, compra 2R, que é Petro. Ele está mais forte que o IBOV, né? Tem um volume bom e um true range até interessante. Eu vou jogar Petro aqui. Eu vou ver a movimentação dele. Tá aqui, ele está tentando formar aqui, um Power Breakout. Tá vendo? Em cima da média móvel de 8. Nisso, eu vou ficar de olho aqui no operacional. Olha aqui embaixo em DT tendência. Sincronizado, tendência de alta. O que eu quero fazer?
Vamos esperar ele fazer um pullback, alguma coisa aqui, ó, para ver se eu compro. Ah, eu vou comprar agora? Não, né? Porque ele ainda está tentando fazer essa consolidação aqui em topo para ver se rompe. E aí é uma leitura básica de 5 minutos. E aí o que, que eu faço então durante o pregão? Enquanto o índice e o dólar estão relativamente morto, ó, apesar que está dando entrada aqui no índice, eu vou varrendo o papel. Eu olho aqui filtrado por volume, vejo o que está interessante, vamos dar uma olhada, vale 2. Vamos ver o que está dando. Ó, tendência de baixa. Vamos deixar ele sincronizar. Assim que sincroniza, eu faço a minha leitura e vejo se tem alguma entrada de acordo aqui. Ó. O papel está até em exaustão de venda. Nisso, eu fico olhando aqui. Vai que dá um trade de reversão em Keltner, alguma coisa assim. Então, basicamente é assim o operacional de ações. E pessoal, uma coisa importante, por exemplo, quando a gente pega aqui nos 5 minutos, ele dá o tamanho do box do Renko, quando eu seleciono o gráfico do operacional, hoje em dia o operacional ele se adequa de forma automática. Então, quando eu seleciono um papel que está em 2R, o operacional automaticamente vai se adaptar para o 2R. Se por um acaso esse papel está mais volátil, você olha lá no True Range e tudo mais, ele é um papel de 3R, papel de 5R, o operacional ele se adequa de forma automática. Então não precisa mais parametrizar. O operacional hoje em dia é automático. Indo para uma parte um pouco mais objetiva e prática, então o que eu faço? Aqui do lado esquerdo fica o meu operacional tradicional, índice, dólar, por exemplo, a operação mais cedo que nós fizemos, a compra no dólar, por exemplo, agora há pouco dessa venda no índice, isso aqui até seria um 0 a 0, mas a dinâmica está aqui. Aqui do lado eu tenho o meu operacional em ações e aqui o gráfico de 5 minutos em ações. Então, qual que é o meu papel? Eu fico olhando aqui a minha grade de cotação com todos os meus indicadores e que nem eu falei um pouco anteriormente, eu fico filtrando por volume, tem um determinado volume mínimo acima de 160, 180 e eu fico varrendo o papel. Então, por exemplo, eu arrasto para cá, eu deixo as duas janelas no mesmo tempo gráfico, no mesmo ativo, para ele sincronizar. Ó. Rapidamente ele sincroniza o operacional. Eu dou uma olhada, por exemplo, em questão gráfica. Graficamente, eu não acho que isso aqui está bom. Então, eu já olho, bato o olho e falo, ó, isso aqui não está legal. Então, eu vou para algum outro determinado papel. Vamos para Vale. Vale, ó, deu até uma entrada interessante anterior. Agora, por exemplo, ele está dando essa pancada para baixo, monitoro o Keltner. Então, o que eu faço? Todo santo dia, eu fico varrendo alguns papéis. Quando eu encontro um papel que tem uma determinada boa movimentação, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ele está em super tendência, sempre em tendência de baixa. Então, em qualquer correção aqui na nuvem, aí é o sinal tradicional do operacional. Quando tem um sinal tradicional, que eu estou acostumado, ó, o índice está dando venda. Então, por exemplo, eu vendo aqui que ele está em tendência de baixa, acompanhando as médias móveis, qualquer venda aqui no operacional, eu passo a pegar o gatilho. Então, essa é a lógica do operacional de ações. E aí, o que eu faço? Stop é a mesma coisa, entrada no box, stop atrás do próprio box, e aí, ações, você pode procurar alguns alvos um pouco mais longos. É isso aí, galera. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato no www.dtrenco.com.br.